E a gente vai começar a contar a história, inclusive, do time que Fred veio homenageando, né? Tá aí com o Eu e a casaco do Remo. parede. A parede também tá homenageando o Remo, o Leão do Norte, que acompanhamos aqui ao vivo, tá? Fizemos esse acompanhamento. Escreveu, Fred, um dos seus capítulos mais bonitos da sua história, né? E também acabou sendo protagonista de uma dessas histórias que nos inspira a continuar consumindo futebol da forma como a gente consome, né? Como a gente consome, né? Celso, de fato, foi um capítulo à parte nessa Série B. Anderson Moreira, ao final do jogo, Novo Horizontino e Remo, na 36ª rodada, o Novo Horizontino teve um jogador expulso, corretamente expulso, no primeiro tempo ainda. Venceu o jogo por 1-0. E Anderson Moreira, dentro do seu histórico de terceirizar responsabilidades, inclusive, né, que quem acompanhou o Anderson nos principais clubes do futebol do Nordeste sabe que ele tem procedimentos repetidos quando os seus trabalhos vão perdendo força, como sempre costumam perder, pelo menos nos últimos anos, ele terceiriza. E aí ele falou, né, reclamou muito da arbitragem e disse que a arbitragem estava influenciada por uma espécie de mobilização nacional em torno do Remo. Caramba, que... Veja, é uma insanidade dele achar que existe uma mobilização institucional a ponto de interferir na arbitragem. Agora, para levar ele até aquela acusação, ele percebeu algo que existiu. Ele foi capturado pelo mesmo sentimento. Um abraço Isso. ao Remo, tá? Pelo tamanho do clube, pela capacidade de atrair paixão e mobilização que o Remo tem, tá? Um clube verdadeiramente um clube de massa. E quem não conhecia essa história, porque o Remo tá há muitos anos distante, até da Série B ele estava, tá? Quem não conhecia essa força, conheceu. E pra gente que estava um tanto quanto adormecido em relação a esse poder do Remo, revivemos tudo isso. Nossa geração acompanhou o Remo como uma força do futebol brasileiro, como um time que jogava a primeira divisão. E, sobretudo, no pior dos cenários, era permanente na Série B. Esse foi o Remo da nossa geração. Mas, de fato, até pra gente mesmo ficou um pouco adormecido. Tá? E foi uma reconstrução gigantesca, com histórias que a gente vai detalhar aqui, que também acabam envolvendo ainda mais. Tá? Queira ou não, Guto Ferreira é um personagem importante na história da Série B. Um cara que sempre foi muito correto nas posturas, né? Sempre parecia um cara muito do bem, que vivia um mergulho crítico na sua carreira, tem um renascimento do jeito que teve. Existem muitas e muitas e muitas histórias bonitas para contar, né, junto com esse acesso do Remo. Maestro, vimos, inclusive, né, falando da festa, da torcida, essa coisa da identidade também, né, com Nossa Senhora Aparecida, né, a galera entrando com... Nossa Senhora de Nazaré. Nossa Senhora de Nazaré, é verdade. Durante a narração, tava falando Nossa Senhora Aparecida, por conta do manto azul, mas, de fato, Nossa Senhora de Nazaré. E que veio, inclusive, em forma de mosaico, né, interceder por nós e tal. Acho que isso também é um negócio muito presente e que nos levou, de certa Trabalhou, forma... viu? Precisou trabalhar. Não, teve faixa abençoados pela Virgem de Nazaré. Teve Pedro Rocha entrando com a imagem da Santa. Foi. Isso. Todos os jogadores do Remo com a camisa da bandeira do Pará, mas ele segurando... Pedro Rocha foi o artilheiro da Série B, tá? Isso. 15 gols, fez o primeiro gol contra o Goiás, os outros dois foram do João Pedro, mas ele segurando a Santa. E teve... primeiro, parabéns para a transmissão da ESPN assim, nesse lance, com esse drone, porque de ter dado essa... Sacado, que ninguém viu, né? Na hora que passou o drone, opa, aqui, meu amigo, isso aí, na hora que teve essa Isso invasão aqui é a de campo, história. ficou muito, muito... Assim, achei uma das imagens mais bonitas do futebol brasileiro nos últimos tempos, tá? Assim, Muito bonita. porque assim, podia ser qualquer outra coisa, claro, tá, mas eu tô falando como imagem mesmo, você vê a quantidade das pessoas, a volta que elas dão,
em relação à imagem, como tá bonita a faixa em relação a... Detalhe, a própria arte aí. É isso que eu tô de falando. confecção, linda, né? Mas é isso que eu tô dizendo. Ou seja, a imagem como um todo, não é a imagem de vamos levar a bandeira, não é só. Não é é a o simbolismo, imagem não. exatamente Esteticamente, Eu tô simbólica, falando da né? parte estética. Como ficou assim. Ficou uma das coisas mais bonitas do futebol brasileiro nos últimos tempos. E aí, dentro do Pará. Onde acontece o Círio de Nazaré. Exatamente. Tem 200 aninhos já nessa história. Então, é assim, é intrínseco à Faz parte da cultura, identidade. da né? identidade do povo paraense, como o Remo e Paysandu eles também estão dentro da identidade sim. do povo paraense. Então, assim, é absolutamente natural. Como vocês já observaram, tá o escudo do Remo no manto da Santa. Isso. Assim. Então, não é que pra gente chamou a atenção, um jogador entrar com a imagem da Santa, tem a imagem da Santa na torcida, tudo. O simbolismo fica maior porque, no fim das contas, tudo deu certo. Mas se A não Santa trabalhou, né? No mas final das contas. mas se não tivesse dado certo, a Santa não ia ser rechaçada. Não. Em algum momento a gente ia ver essa imagem de novo, assim, em algum momento, Veja, em algum momento um feito do Remo ia ser atrelado a Sim, isso, sim, porque sim. faz parte, as coisas estão misturadas. Assim, faz parte da cultura da sociedade paraense, sobretudo de Belém como um todo, e o futebol faz parte. Então essa mistura é muito, acho que absolutamente natural. Assim como o Padre Cícero, que eu imagino que no Icasa, Guarani de Juazeiro, tenha acontecido, detalhe, até Ceará e Fortaleza, tá? Sim. Eu tô falando dos clubes de Juazeiro do Norte, mas Exatamente. talvez de Cearense. Então eu consigo enxergar como isso. Deu tudo certo, foi lindo, mas se não tivesse dado certo, eu acho que essa cena ia acontecer de novo, porque eu acho que faz parte do futebol paraense. E talvez a gente precise se acostumar. Perfeito. Eu acho que precisa se acostumar. E sobre o Remo voltar a jogar a primeira divisão, tem assim, tanta coisa para falar que a gente, quando começa agora, o Remo, dentro dos levantamentos, foi possivelmente a segunda maior folha da Série B. Eu digo possivelmente porque penso numa pesquisa difícil de Difícil, né? você conseguir. Difícil, muito difícil. Muito A maior difícil. teria sido o Atlético Paranaense, cerca de 6 milhões. Por exemplo, eu não acho que a do Coritiba tenha sido abaixo da do Remo, por isso que eu digo possivelmente. Mas dentro desse levantamento, a do Remo seria a segunda ou terceira maior. Mas cerca foi muito E o- dinheiro investido. Não, e o número chegou a sair, 4 milhões. Ou seja, não é que o número do Remo esteja errado, talvez o do Coritiba é que esteja errado. Sim. Porque o do Remo meio que foi falado pela imprensa paraense, gente que cobriu essa campanha, embora tenha tido lembra que no começo, 7 milhões a do Remo. Sim, chegou a ser esse Mas valor, cerca né? de 4 milhões. O Remo ter 4 milhões numa folha, e lembrar que o Remo chegou a ficar temporadas sem divisão, o Remo não é SAF, tem uma lógica dentro do futebol paraense, onde a transmissão do Campeonato Paraense é dentro da TV Cultura do Pará, com uma injeção financeira do governo do estado, mas isso acontece na Bahia também, através da TVE, claro que um volume menor. E sobretudo proporcionalmente menor. É proporcionalmente menor, mas não só proporcionalmente, mas de forma bruta também. Sim. Mas eu falei, sobretudo proporcionalmente. Isso. E tem o Banpará também, que Sim, bota há dinheiro. um investimento estatal para possibilitar isso daí. Como teve né? em Alagoas. Sim. Com o CRB, com o CSA, com as emendas parlamentares, enfim. Mas isso não é errado, não. Detalhe, eu não acho isso errado, não. Porque o retorno vai ser um aninho do Mangueirão na primeira divisão, pelo menos. Qual o tamanho do retorno que vai ter? Ou seja, pro estado do Pará, esse retorno vai existir. Mas esse Remo voltar para a primeira divisão tem vários números que trazem, que trazem uma certa perplexidade sobre o que isso representa. Primeiro, se o Remo não tivesse subido, teria sido uma coisa inédita, teria sido 4 clubes da região sul. A gente chegou até a comentar na live. Durante Nunca a live aconteceu. a gente chegou a fazer esse levantamento. Já aconteceram do Sudeste algumas vezes, e quase sempre com o São Paulo. O São Paulo, 2009, foram 3 paulistas que subiram, Sim. mas também já foram 3 nordestinos em 2006. Náutico, Sport e América de Natal. Em determinado momento, até o Remo virar o jogo, eram 4 clubes do Rio Grande do Sul. Era Coritiba, Atlético Paranaense, Chapecoense, da região sul. Sem contar o Rio Grande do Sul. Curiosamente, é o único que não teve, né? Chapecoense, Coritiba, Atlético Paranaense e o Criciúma. Aí na hora o Remo... ou seja, a gente estaria abrindo por isso aqui. Sim. A região sul colocou... Seria o tema principal. Mas na hora que o Remo fez essa mudança, qual foi a mudança? Não é só o fato de não ter sido 4 times do sul. É ter sido um do norte. Um do norte para a Série A. Precisava demais voltar. A última vez foi 2005. É muito tempo. A Série A. Futebol, pô. Não, veja, Literalmente eu acho que outro você futebol. falou, e sem se dar conta, que O número a mais de participantes. exatamente, o campeonato não era nem como é jogado hoje. Porque o campeonato, como é jogado hoje, com 20 2006. clubes, começa em 2006, Celso. Isso. Então, quando o Paysandu joga ali em 2005, ele cai com Robigol, sendo vice-artilheiro do campeonato, e quase brigou com o Romário ali para ser artilheiro.
Fazia muito gol. Fazer muito gol. O Paysandu até teve até uma boa sequência. Ele foi campeão da Série B em 2001, aí joga 2002, ganha até a Copa dos Campeões, joga 2003, 2004 e cai em 2005. Ou seja, chega a jogar... E de lá caiu. E o futebol do Norte sumiu. Chegou a ter essa volta agora com o Amazonas, com Manaus subindo, com o Amazonas subindo, clubes novos assim, porque os mais tradicionais eram São Raimundo, era o Nacional, mas já caíram também. Não aguentaram porque o Amazonas não estava... Parte dos jogos, em vez de ser na Arena da Amazonas, já estava sendo no Carlos Zamit, que inclusive enfrentou o Coritiba, é um estádio bem menor. Justamente até pela essa falta de apelo. Enfim, é mais difícil fazer o futebol ali no Amazonas e nos outros estados, pelo amor de Deus, nem se fala. O futebol do Norte é basicamente o futebol do Pará. E nesses 20 anos, que aí depois de 21 anos o Remo vai voltar, claro que o Campeonato Brasileiro não precisa ser Campeonato Brasileiro, tem todas as regiões. A lógica não é essa. Assim, isso é a Copa do Brasil que é assim. Isso, exato. O brasileiro era assim até os anos 80, mas na hora de acesso, quando tem acesso e descenso, você não tem como controlar isso. Quando você tem mais critérios esportivos do que regionais. Quando você tem um critério técnico, você não tem como controlar isso. Mas você sempre lamenta que não tenha um representante. Isso. E voltar a ter um do Pará, o Remo volta com o Mangueirão passando por uma reforma bem recente que Deixou reforma- ele com cara de arena, né? Não, recebeu a eliminatória da Copa do Mundo. Isso. Assim, recebeu a Supercopa do Brasil, Flamengo e Botafogo. Ou seja, passou a ser um estádio dentro da América do Sul para receber qualquer tipo de jogo, de se candidatar a qualquer tipo de jogo, de eliminatória, de jogo de Uma final final nacional, sul-americana. uma final sul-americana. Então, assim, é esse estádio com 50 mil lugares que volta, com um time que bota 50 mil pessoas, foram 47 mil ontem contra o Goiás. E dentro do Remo, que usou força, eu botei no blog, o Remo é uma força da natureza, assim. Sim, Assim como o Paysandu, assim o Paysandu caiu para terceiro, mas o Paysandu também é. Mas nesse momento é a vez do Remo. Como teve a do Paysandu e agora vai jogar a terceira divisão, essa é a vez do Remo, que de ficar sem divisão, de não ter o seu estádio, o Bainão não servia nem para treinar, o Bainão, que é o estádio do Remo, que é bem perto da Curuzu, inclusive. Aí começou a ter as modificações de quitar dívidas, seja por N fatores, da torcida chegando no plano de sócios, por investimento estatal maior, por gestões mais equilibradas, quitando dívidas, reabrindo o seu estádio, não só para treinamento, com a troca do gramado, como para o Remo jogou no Bainão na Série B, fez vitórias importantes, inclusive se não tivesse subido aquele empate da Chapecoense lamentar, mas ao mesmo tempo ganhou do Atlético Paranaense lá dentro, num jogaço, inclusive. Então ele conseguiu se reestruturar, em termos de estrutura física, conseguiu se reestruturar administrativamente, e nisso no futebol, uma folha que era em algum momento 200 mil, 300 mil, começa a subir, bate 4 milhões, bate entre sendo a segunda ou terceira da competição. Cá para nós, quando a gente começou, a gente prometeu fazer, e cumprimos inclusive a promessa de acompanhar essa Série B, a gente não considerou que o Remo ia ter a segunda ou terceira folha na largada, pelo menos assim. Mas na hora... Talvez por falta de informação, porque aquele processo silencioso estava acontecendo ali. Aquele processo já estava acontecendo ali. O Remo, se não sobe agora, ia ter uma frustração, mas talvez ele fosse... Não seria terra arrasada, né? Talvez ele como foi, inclusive, para chegar de Guto. Quando o Guto chega, era para dar a última cartada, mas ao mesmo tempo era também para reorganizar o clube para pensar em 2026. Depois de ter dado muito errado com o Antônio Oliveira. Eu cheguei a dizer que Guto ali no final era para terminar com dignidade. Porque, no fim das contas, isso só não foi esse cenário porque ele venceu 6 jogos seguidos. E você não dá para dizer que você contratou um treinador para ganhar 6 jogos seguidos. Quando isso acontece, agradeça que aconteceu. Não, você contrata sendo esse o melhor do cenário, né? Mas ninguém contrata apostando, tipo... Mas eu digo, Celso, porque só subiu porque isso aconteceu. Sim. Eu tô dizendo assim, se isso não acontece, não subiria. Então o Remo não trouxe Guto Ferreira para subir. Porque para subir ele teria que ter feito uma sequência mirabolante. Que fez. Exato. E aí, no fim das contas, só para encerrar sobre essa passagem do Remo, um leão paraense, o Remo volta... E é preciso dizer que o Remo é o único clube do Norte que de 71 para cá, eu até falei, mas a gente tá falando do corte, que é o único clube que já ficou entre os 10 primeiros do Brasileiro. 8º lugar em 1993. O Remo, esse acesso do Remo é o segundo na história do Remo. O Remo subiu em 92 como 5º lugar, mas aquela edição que subiram 12. Isso. Mas ele subiu em 5º, tipo, não precisou da 12ª vaga. Mas subiram 12, e o Remo joga o Brasileiro 93. Por ter tido esse acesso, ele joga num grupo onde não tinha as principais forças.
as principais forças estavam nos grupos A e B, que classificavam, esses dois grupos classificavam 6 times para a fase final, e o grupo C e D só classificavam 2. Um foi o Vitória, que foi vice-campeão brasileiro, Bater Isso. na final contra o Palmeiras. e o outro foi o Remo, que chegou no quadrangular semifinal, mas terminou em 8º lugar, e no ano seguinte ele acaba rebaixado em 94, né? Isso. E que é o que se trata, A gente tá aqui é com- o tamanho do hiato que vai acabar A gente agora. tá com esse gráfico na tela, tá? Com todas as campanhas do Remo, na verdade, todas as participações do Remo, as divisões que ele esteve, de 94 até 2026. E aí, Cássio acabou de citar o rebaixamento do Remo em 94, e existem duas contas, né, Cássio? Isso. Algumas pessoas falam em 31 anos longe da primeira divisão, mas por conta de um regulamento que abria possibilidades do Remo ser campeão O São Caetano foi brasileiro vice. Da daquele Copa João ano, Avelange, né? a gente precisa considerar 2000 que o Remo integrou o Campeonato Brasileiro, né, Isso. Cássio? No Até blog, porque classificou. no blog inclusive. eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no blog. Eu apresento os dois cenários e deixo para você escolher, para Sim. você, o público, vocês dois escolherem, porque realmente não tem, nem acho nem São Michel chegaria e dizer, o que é que eu faço agora? Eu escolho o que aqui? É. Eu acho- Porque isso é muito Específico. específico. Eu acho que o sentimento do Remo é de 94. O sentimento, Eu acho sim. também. o É de sentimento, 94, é. são 31 anos voltando. Mas, e detalhe, eu trato dessa forma, vai voltar, ou seja, 31 anos depois. Mas Mas passa há 31 anos com a rotina de uma competição de elite. Que a rotina de uma competição de elite é: você vai e faz 2 jogos com o Corinthians, 2 jogos com o Flamengo. Você recebe e tal. Você Isso. tem toda. Viaja, vai até o Rio Grande do Sul, pega o Grêmio, vem, enfrenta o Bahia. É a lógica de uma competição de elite do futebol brasileiro. O ano de 2000 é uma exceção de formato. Então, ele integrou a única competição do país naquele ano. Que foi reconhecida pela CBF ainda em 2000 como o Isso. Campeonato Brasileiro. Valia o título brasileiro, como o Cássio falou, não foi nada depois, ainda em 2000, e ele saiu do módulo que ele pertencia para disputar fases avançadas. Então, é aquela história, o sentimento, 31 anos, mas 2000 o Remo integrou. Tanto que jogou- oficialmente Tanto jogou. que jogou a oitava de final. Veja, Isso. veja, Oficialmente jogou, não tem o que falar. É. Ponto final. se alguém fizesse do São Caetano, Você só não tinha como. Você vai dizer o quê do São Você só não Caetano? teria, tipo, como garantir que ele disputaria. O São Caetano é Veja, vice-campeão o São Caetano brasileiro. jogou oitavas, Isso. quartas, semifinal. Jogou 8 partidas. É. Não Não jogou tudo. a Série A. Não, foi vice. Alguém vai dizer que o São Caetano não jogou? Pois é. Isso. Assim, não tem É. como. Então, a questão é o seguinte: o brasileiro é o caso do Gama, que vira a Copa Sim. Jovelândia, organizado pelo Clube dos 13. E a CBF depois oficializa como Campeonato Brasileiro, eu acho que como tinha que ser mesmo. Foi a única competição. Não é que nem que. Foi a única, na verdade, nesse caso. O Remo estava no módulo amarelo, era o módulo azul, o módulo amarelo e o módulo verde e branco, que era um módulo só, na verdade, era verde, hífen e branco. O regulamento era assim: no módulo azul, que tinha as principais forças, classificavam 12 times para as oitavas de final. O módulo amarelo classificava 3 times, os outros foram São Caetano e o Paraná Clube. E o módulo verde e branco classificava um, que foi o Malutron do Paraná. Que obviamente pegou o melhor time do módulo azul, que foi o Cruzeiro. Assim, Sim. primeiro com o 16º foi nessa lógica. Aí o Sport foi o segundo lugar do módulo azul, e como o Remo foi o terceiro do amarelo, ou seja, o 15º nessa lógica, o jogo foi Remo Sport. Entupido o Mangueirão na ida, assim, o Remo jogou com o Sport para se eliminar o Sport e ir para as quartas de final do Campeonato Brasileiro. Então ele jogou, foram 2 partidas, 2 vitórias do Sport, ou seja, o Remo perdeu 2 jogos, mas ele ficou em 10º, acho que aí fica 16º lugar geral, porque o Malutron ainda empatou com o Cruzeiro na volta, e ficou em 15º. Então, você faz essa ressalva, mas como o Fred falou, eu até usei aqui, a versão clássica, uma campanha completa, é 94. E aí, meu irmão, 31 anos, são 3 gerações, assim, de... É. Pô, se a gente costuma brincar a gente costuma se colocar nessas histórias assim, onde é que Sim. se fosse a gente, assim, ó, Sabe qual é a comparação? eu lembro do Remo na primeira divisão, Isso. mas eu era uma criança. Sabe qual é a comparação? 94, tetra. Essa pra nossa geração é a comparação. Então, eu lembro veja, eu Isso. lembro do Remo na primeira Isso, divisão. eu lembro Detalhe, eu lembro do Remo inclusive em 93, sendo 8º lugar. Mas e a tal. gente lembra com distância, né? Mas eu tô dizendo que eu lembro, mas por uma condição qualquer, mas eu era uma criança. Então Sim, assim, sim. E todo mundo aqui tem mais de 40 anos. O torcedor do Remo que tem 20, o torcedor do Remo que tem 20 é aquilo ali, ó. É 2009 sem divisão, 2010 sem divisão, 2011 na quarta não sai, 2012 sem divisão. O Santa Cruz viveu o fundo do poço, a gente costuma falar aqui, e foi Isso. mesmo. É. Passou um ano fora da divisão e foi um absurdo.
O Santa Cruz passar um ano sem divisão é um absurdo. O Remo passou 3 vezes em 4 anos, meu irmão. Isso. É uma loucura. O clube que tinha 47 mil pessoas ontem, no Mangueirão, subiu pra primeira divisão Jogou daquele jeito. Nacional em 4 anos e foi a Série D. Isso. Assim, E caiu, né? Aliás, Não não conseguiu classificou passar. porque não tinha, mas assim, não tinha vaga. assim como eu acho que o Santa Cruz, essa situação do Santa Cruz tinha que chamar a atenção do país, mas é uma pena que a do Remo não tenha chamado na mesma intensidade, tá? Porque era pra ter chamado também. Porque um clube como o Remo, ter passado por isso que passou também, ele não despertou mesmo que o Santa Cruz despertou, não. Parecia até que não estava acontecendo, na verdade. Não é isso que eu falei? Houve um Remo Um adormecido, esquecimento. né? Até para nossa geração que viveu esse grande Remo, tá? Então esse gráfico aqui mostra justamente essa trajetória do Remo, tá? Que naquela minha primeira fala eu trouxe justamente isso. Ok que fosse um time que jogava uma Série A ou outra, mas que disputava sempre a Série B. Tá? Ele tava ali, ó, A, B, B, assim. Ele vem cair da B em 2004 e aí sim Aí. começa uma Ele até ganha a Série C em 2005, tá? Ele foi o campeão. volta e cai de novo, né? Passa 2 anos na B. Mas eu acho que o corte é até esse mesmo, tá, Cássio? Eu acho que o corte é 2008, rebaixamento, e aí Veja, até 2015 é uma tragédia. é uma tragédia. Assim. De 2008 a 2015 é 2008 a inacreditável. 2015 é uma tragédia Contando 2007 comprometedora. também, que é o ano do rebaixamento, É, né? Por isso que eu falo. comprometedora. Mas é por isso que eu falo que clube. O Remo- Eu sempre falo. Quantas vezes eu já disse a vocês que clube de massa, eu sempre dou exemplo Não do acaba. Santa. Não, de vez em quando eu esqueço. Eu mesmo, eu faço a minha culpa. De vez em quando eu esqueço que o Remo tá na mesma situação. Tá lá, não sei quantos quilômetros de distância do Santa Cruz, vivendo uma situação até pior. E tá agora na primeira divisão, como o Santa Cruz passou por isso e foi bater na primeira divisão. Clube que tem torcida, meu irmão. Assim, é um patrimônio imensurável, assim. E sobretudo nessa escala. Sim. E até para falar, a última pesquisa de torcida do Pará foi recente, no norte, aliás, do Datafolha em 2023, na região norte. O Flamengo teve primeiro lugar, 38%, assim, ó, cavalice, inclusive, tá? Na região. Mas aí, pelo amor de Deus, né? Mas na disputa, mas 38%. Mas enfim, o Remo apareceu como a maior torcida entre os clubes do norte, no 4º lugar geral, com 5%, à frente do Paysandu, que ficou com 4%. Muito bem. Agora, Fred, vamos falar também dessa campanha do Remo, né? De como é uma campanha, de certa forma, de redenção em alguns momentos, né? Celso, o Remo foi um time que sofreu muito dentro desse campeonato, porque a gente até, a cada programa, a gente destacava essa angústia para entrar no G4, e essa angústia ela é muito clara aqui, a partir da 13ª rodada até a 24ª, 25ª rodada. Várias dessas rodadas, o Remo teve a mesma pontuação do quarto colocado e ficava fora, tá? Tinha um jogo quase sempre dentro de casa, se vencer entra no G4, não vencia, porque a fase Antônio Oliveira foi uma fase de muitas falhas dentro de Belém. Ele até respondia melhor fora de casa do que dentro de Belém. Então o Remo, ele atravessa esse miolo do campeonato nessa frustração de ser o melhor perseguidor, mas de nunca entrar no G4. Começam os rumores para a saída de Antônio Oliveira, ele não sai, e aí, quando o Remo afunda e cai para a 12ª posição, só aí tem a mudança, e é quando começa A escalada. a né? escalada da era Guto Ferreira. Mas é tá? que eu falei naquele momento com o Celso. A escalada, pelo amor de Deus, meu irmão. Assim, com fora um foguete, né? Com um foguete nas costas. Aqui a gente tem. Aqui a gente Jetpack. Rocketeer, né? Pode ser também. Aqui a gente tem a mesma história contada por outro ângulo, que é a distância que ele ficou. Lembra aquele período que eu falei? Sim, sim. Tudo ali, sim, ó, sim. 0, 0, 0, 0, 0. Mesma pontuação, né? 5 rodadas consecutivas com a mesma pontuação do E se quarto, você puxar pra cá ainda, sem conseguir entrar, tá? O efeito Antônio Oliveira foi se alastrando e chegou naquele problema da 28ª rodada, o Remo na 12ª posição, a 7 3 rodadas. do G4, faltando 10 jogos. E aí Guto Ferreira consegue essa incrível escalada, né? De realmente levar o time a tão sonhada e almejada 4ª colocação. Guto e Remo. Assim, os dois estavam precisando muito. Muito. E aqui a gente tem esse gráfico, Celso, que são justamente as 3 faces do Remo, tá?
Primeiro com o Daniel Paulista, né? Que acabou trocando o Remo pelo Sport. Pode parecer que o único que não parece trabalhar na foto é o do meio. Daniel Assim. conduziu o Remo nas 10 primeiras rodadas, tá? Teve uma única derrota e deixou o time na 6ª posição. Com 57% de aproveitamento, era um ponto do G4 aí, tá? E eu acho que essa derrota foi até antes de sair. Ele vinha com uma sequência muito grande, sem perder, e deixa o clube logo após a primeira derrota, coincidentemente. Aí aqui o Remo cometeu o erro mais grave e absurdo que poderia cometer, porque o que Antônio Oliveira acabara de fazer com o Sport tinha sido muito grave. Ele foi demitido do clube com 4 rodadas, pô. E o Remo... E assim, foi difícil. Só para entender, ele conseguiu fazer um estrago assim. Ser uma unanimidade negativa. Em 4 rodadas. Se debateu, Celso, demitir depois do primeiro jogo. Depois da goleada pro Cruzeiro. O tamanho estrago que ele fez assim, mas não tem que botar esse cara pra fora. Não estreou, não? Ali ele não conta, né? Ele descartou. Era o espectro. Mas o Remo, Celso, insistiu um 15 rodadas. Perceba que ele foi o treinador que mais comandou o Remo nessa Série B. 15 rodadas. Ou seja, apesar de Antônio Oliveira, o Remo subiu. Isso. 42%. Se você tirar Antônio Oliveira da conta, o Remo tem percentual de campeão. Tá? Porque Guto chega e aí Guto faz mágica. Tá? 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 77% de aproveitamento. Tá? Seria de campeão por muito, mas por muito mesmo. Tá? Essa derrota foi na penúltima rodada do campeonato pro Avaí. Tá? O Remo ganhou outra cara com o Guto, que conseguiu recolocar a ordem que havia sido instalada por Daniel Paulista e completamente reorganizada ali, destruída por Antônio. Fred, só pra checar, o Remo teve 16 vitórias, 14 empates e 8 derrotas. Eu tenho certeza que você não esqueceu essas 2 derrotas, mas assim, só pra esclarecer, porque... Por onde? Tá por onde? Nas transições, na primeira transição. Certo. Entendi. Na transição Auxiliar técnico e isso, tal, né? Porque exatamente. já tá 26 derrotas na tela, só pra não, de repente, não parecer que tá um dado errado, o dado tá certinho, né? Exatamente. Foram as derrotas com auxiliares técnicos, tá? Com auxiliar técnico, no caso. Então, as 3 faces do Remo, um grande mérito de Guto Ferreira, que se tornou, ao lado de Givanildo, o técnico com mais acessos para a Série A, tá? 5 acessos nessa cada um. conta. E eu acho que essa conta tá aquele do Inter, que é aquela confusão que... Eu acho que tá, Cássio. Essa foi uma postagem que eu vi nas redes Porque sociais. Eu acho que tá do Inter e tem que estar. Tem que estar. Virou. Foi bater na justiça, inclusive, isso, né? É porque tinha um bônus. E ele ganhou na justiça. Ele tinha direito a um bônus em caso de acesso. Aí na hora que encaminhou o acesso... Tchau. Aí disse, opa. Epa, peraí, Jô. Subi. Foi aquela troca do Bahia, né? Que ele trocou o Bahia pelo Internacional, né? E aí, a gente vai resgatar agora a campanha do Remo, né? E eu destaquei 3 jogos que eu considero muito emblemáticos para essa... O do Cap, sem dúvida nenhuma. Para essa reta final. Os 3 já na era Guto Ferreira, tá? A espetacular vitória sobre o Atlético Paranaense. Porque por ter dado assim qualquer coisa naquela partida. Jogo assim. pau a pau. Pau a assim. pau. E que assim... Aí assistiu aquilo, foi bom pra caramba, inclusive. Foi o 3º jogo de Guto. E foi um jogo que Guto, assim, mudou a lógica. Eu lembro até que naquele dia, você tava querendo... Porque o Atlético tava naquela do risco de não subir. Isso. Aí disse, ó, é melhor subir. Mas ao mesmo tempo tava difícil não torcer pelo Remo, né? Eu estava tentando torcer pro Atlético Paranaense e comemorei o gol do Remo. Porque tinha a frieza de ver tirar a o Atlético Paranaense da Série né? B, né? Afinal, meu time estava sendo rebaixado. Mas o que Anderson nos acusou, havia um sentimento ali, né? Na hora do jogo é muito difícil torcer contra. Essa vitória sobre o Atlético Paranaense é decisiva. Aqui, absolutamente decisivo também. Gol na última bola, cobrança de falta, tá? No clássico sobre o Paysandu, com o mando de campo do Paysandu, ou seja, tem um valor dobrado aí por questões de matemática de tabela, tá? Essa belíssima vitória do Remo sobre o Paysandu no clássico e, obviamente, né, a rodada final com a virada em cima do Goiás, colocando o Remo, tá,
na Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Cássio, ali na campanha, a gente pode até ver onde estão as derrotas que eu te falei, né? Do interino, né? Nos 2 primeiros jogos ali, entre Daniel e a estreia de Antônio. Antônio Oliveira. Antônio. Olha, eu concordo com os 3 jogos. Essa vitória com o gol da camisa 33, lembrando que é dentro da rivalidade do Diego Repá, Hernandes, cobrança de com a falta. cobrança de falta, um golaço. Da Rei Paysandu- invencibilidade, né? Do período de invencibilidade. E isso, e era o 33 jogador, o jogador que tava com essa camisa. Tabu 33. Tabu 33. E, como Fred já falou, Remo e Atlético Paranaense foi um jogaço, assim, no sentido dos 2 times. E Remo e Goiás por todo o roteiro. 7 minutos tá 1-0 pro Goiás, tá? Só lembrando assim, o Goiás abriu o placar com 7 minutos. O Remo sentiu o gol. A Chapecoense faz o placar dela, porque, na verdade, no caso do Criciúma, que era a outra possibilidade, o empate não servia e vai para o segundo tempo 0-0. Então, no fim das contas, o Remo precisava virar o jogo. Dificilmente o resultado de Chapecó mudaria, viria. não passou nem perto E disso. lá estava torcendo por um time que está na marola, que era o Cuiabá. Então, no fim das contas, aí Pedro Rocha empata com um gol de fora da área. Tentou muito, inclusive, fora da área. Estava até criticando aqui, mas empatou. Vai para o segundo tempo, vem a informação que enlouquece o Mangueirão. E no fim das contas, é o gol do Cuiabá, né? Na hora que abre 3-1, com a margem, a vitória segura, era aquele, ó, tá pela Arena Pantanal. Totalmente. Tá a Arena Totalmente. Então, assim, não é só o jogo, é a história. Ó, o torcedor do Remo que viveu esse dia, meu Deus do céu, que a internet tenha funcionado na arquibancada. É porque o cara foi ou não foi? Totalmente. O cara deve ter ficado uma loucura. Até porque a gente já viveu isso, sabe como é que é, de você ficar consultando. Porque nesse caso, é simplesmente uma vitória que não adiantava estar sozinha. Então, assim. Você não fazer sua parte não é suficiente. Os demônios do futebol, que aí não seriam os deuses, não reservaram um dos capítulos e das possibilidades mais dilacerantes, que é justamente, imagina, aquela festa, o Mangueirão com aquela virada. E um golzinho safado do Criciúma. Um golzinho do Criciúma ali, imagina. Não chegou perto de fazer. A torcida do Remo sofreu, mas fique tranquilo que do outro lado estava difícil de acontecer alguma coisa. Tá. Na reta final, nos últimos 10 minutos, nenhuma chance. Nenhuma chance. Cuiabá jogou o jogo muito. E o Criciúma não jogou. Mais do que qualquer coisa, né? Extremamente burocrático. Né? De novo, né? Muito bem. Então, dessa forma, a gente finaliza aqui a nossa análise do Remo.